Então, estou aqui mais uma vez com o nosso podcast Mais Família Educação, dessa vez conversando com 3 grandes professores do Colégio Galois. Aqui ao meu lado, à minha frente, está o Léo. O Léo está conosco há muitos anos, né, Léo? Desde 2009. Desde 2009. Então, ele começou como professor do 6º ano, mas não era um bom professor, nós demitimos, tá? Sabia dessa, não. Sabia, não? Não. Foi demitido. A primeira demissão da vida foi. Mas eu era apaixonada por ele, e aí eu falei assim, Léo, você fica... Eu te dei o quê? 2 aulas, né, Léo? Meia aula no cursinho de 15 em 15 dias. Pagava nem a conta de luz. Hoje o Léo é um dos professores mais amado pelos alunos. Obrigado. Você já é convidado para ser paraninfo do 3º ano há quantos anos já seguido? Uns 10? Vai ser 9 anos. 9 anos, gente, 9 anos, tão querido que ele é. E ao meu lado aqui está o professor de filosofia, segundo Pedro Nakamura, filosofia é a matéria mais difícil que tem. Parabéns, Jobim. Obrigado, Cenéia. Boa tarde, bom dia a todos aí. E do meu lado aqui um mineiro, meu conterrâneo, Olá. Brancalhão, Flávio Brancalhão, professor de física. Eles são coordenadores, são professores, mas esse ano com um programa novo, que é o programa Galois Gold, eles se tornaram tutores. Então o Colégio Galois, que antes só tinha plantonistas, professores que davam plantão e monitoria, hoje nós temos os tutores, que são eles 3, e mais um mentor, que é diferente, que ele auxilia no processo de estudar. Então a escola traz essa novidade esse ano. Mas antes de começar mesmo a falar da tutoria, de como é que é importante o aluno estudar, do suporte que a gente oferece, Léo, já que você está no colégio desde 2009, conta para nós, faz um resumo rápido de como é que nasceu o ensino médio e o que foi evoluindo, respeitando a evolução dos jovens também, né? Porque o Galois começou na geração Y, E agora nós estamos na geração Z. E vai começar a Alfa. A Alfa já nasceu, né? A Y é a milenial? É, né? É a milenial. É a nossa. Eu fui aluno de 6 meses também do cursinho. Então você foi da geração Y, geração Y. Naquela época, a geração Y, quais as características? Eles estavam começando a introduzir, estavam começando a tomar conhecimento da tecnologia, né? No mercado de trabalho, eles tentavam conciliar o trabalho com a vida pessoal, isso era uma tônica, e convivência com muito terrorismo, que foi a época do World Trade Center. Isso, exatamente. Então, a época do agora a geração antes, né? Mas as atividades terroristas acabam acontecendo exatamente. Antes, mas o ápice é o 11 de setembro. Vai virar uma aula de geografia aqui agora. Não vai não, porque a gente não tem Então faz para nós um resumo assim do que foi o Galois desde 2000. O Galois, ele começou como cursinho, né? Aprovando muita gente, principalmente nos cursos mais concorridos da Universidade de Brasília. Nos anos 2000 surgiu o ensino médio. Com o ensino médio trouxe toda a excelência de aula, excelência de professor, tudo para a escola. O mesmo que vivenciava o pré-vestibular vai vivenciar na escola. Os melhores professores, tinha uma estrutura excelente, baias individuais. Se o menino quisesse estudar em conjunto, em grupo, tinha aquelas mesas redondas. E nesse estudo do aluno, o aluno muitas vezes ficava com dúvida. Desse ficar com dúvida, daí veio os plantões. Os plantões nasceu o plantão no Galois, né? Os professores tirando dúvida dos alunos. Mas tinha aquele aluno mais tímido que muitas vezes não queria tirar dúvida com o professor, porque tinha vergonha, como assim, meu Deus, eu não sei a matéria, você acabou de explicar. E disso veio a monitoria. Da monitoria, a escola pegava os melhores alunos e pedia para esses alunos ensinar para os alunos que tinham dificuldade. Isso era muito bom porque era uma forma do aluno bom melhorar ainda mais o estudo, porque ele acabava ensinando o aluno que tinha dificuldade. E que, na verdade, a gente acabou voltando com ele agora. É isso que eu tô pensando, né? A gente acabou voltando pro Galois de 2000, só que com uma nova metodologia, um novo processo, tudo diferente, mais adequado a essa geração dos alunos atuais. Uhum. E isso ficou professores excelentes, estrutura excelente, até
2018. Tá, mas além disso, Sim, outros foram oferecendo mais serviços, né? Verdade. Os meninos tinham dúvida em relação a qual curso prestar, daí a escola começou a oferecer psicólogo exatamente para tanto do acompanhamento emocional do aluno, assim como para saber qual vai ser o curso que... Orientação profissional. Orientação profissional, exatamente, orientação profissional. E tem um detalhe, eles começaram a reclamar que estudavam muito e que não tinha nada para fazer na escola. Foi aí que nasceu o Galo Artes. O Galo Artes nasceu assim, de criar uma semana para que eles pudessem descontrair. Extravasar, que é hoje o carro-chefe dessa... Daí do Galo Artes vai vir o quê? O Clube da Leitura? Aí vem vai vir o Cineclube... Aí vem o Simuloar. Simuloar. O aluno nosso, o Emiliano, lembra? Que fez Galoar, aí foi para o UNB, fez Direito, e ele trouxe para o Galoar a ideia de fazer a simulação da ONU. No princípio, nós começamos com o ensino médio, e Galoar é novidade, porque hoje o Simuloar acontece até o 6º ano, né? Sim. Então... As Olimpíadas, né? As Olimpíadas. Exatamente, plantão de redação. Plantão de redação... E muita coisa, né? O Cineclube, né? Aquela parte de orientação para universidades exteriores, né? Exatamente. Desde a chegada do IARRON, né? A gente instituiu isso. Bom, aí veio a 2018... Com o novo ensino médio. É isso. Daí o novo ensino médio gerou mudanças curriculares, e com essas mudanças curriculares a criação da necessidade do aluno ter o seu projeto de vida. Para que serve esse projeto de vida? A ideia do projeto de vida, pelo menos em termos de BNCC, é que o menino comece a ter uma capacidade de ter inteligência emocional. Por que isso? Vamos pensar, a gente está vivendo num âmbito de alta tecnologia, modernização tecnológica constante, vamos pensar a 4ª revolução industrial entrando, então o menino tem que ter capacidade, inteligência emocional, tem que ter capacidade para transitar em todas essas áreas de conhecimento. E dessa forma conseguir se realocar melhor no contexto de mercado de trabalho, extremamente competitivo, que vai ser alterado de uma forma constante, além do projeto de vida também acompanhar valores, acompanhar a situação emocional do aluno, acompanhar o dia a dia do aluno, para que ele possa ter uma escolha futura mais assertiva e um desenvolvimento melhor na vida adulta. E é uma pena, né, porque muitas escolas não adotaram, né, jogaram isso para frente, deu uma parada no novo ensino médio, mas no meu entendimento só vem agregar, só vem ajudar o aluno, né? Essa matéria, projeto de vida, ela é, na verdade, o futuro. Exatamente pela capacidade do aluno transitar em todas as matérias, porque vamos pensar, hoje, com o avanço da inteligência artificial, hoje com o avanço da robótica, principalmente da inteligência artificial que a gente está vendo hoje, vamos pensar que eu não tenho mais necessidade de ter uma série de profissões que existiam anteriormente. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o impacto da inteligência artificial em termos de mercado de trabalho. Já começou a causar, né? E a pessoa tem que ter capacidade para transitar. A ideia é exatamente essa. Se manter relevante. Exatamente. Né? Tem um monte de, que nem você falou, né? Uma porção de profissões vão entrar em colapso, né? Exatamente. E claro que vão surgir outras oportunidades também, né? Acho que o projeto de vida ele ajuda a mostrar as possibilidades, né? Manter o aluno atualizado em relação a né? O que ele vai poder escolher, quais vão ser as profissões do futuro. E eu acho que outra coisa que é importante também, que você falou dessa questão da 4ª Revolução Industrial e de todo mundo num universo, mergulhado no universo de tecnologia, mas toda a parte ruim que isso trouxe também, né? Que a gente tem alunos que estão expostos o tempo todo em mídia social, então ansiedade, angústia, depressão. E aí vem o projeto de vida para dar esse suporte, né? Então o projeto de vida realmente é o melhor medicamento que veio agora para ajudar esses jovens, né, gente? Se você olhar assim, porque aí você olha, você cerca o aluno de todos os lados, né? Na questão comportamental, na emocional, na inteligência intelectual, porque antes as escolas só faziam isso, ensinar. Sim, era só aula, e não acabou. É só isso, né? Falar em aula, hoje o aluno, se ele quiser buscar todas as aulas na tecnologia, ele pode. O ideal que fosse isso, e a gente usasse essa aula para discutir exatamente um assunto que nos trouxe aqui, da importância do estudar. Sim. Né, da importância do estudar. Muitos pensam que o aluno está preparado para fazer uma boa prova com a aula
ou passar no vestibular só com aula, e muitas vezes culpa o professor não dá conta não, o professor simplesmente acelera o conteúdo, ele otimiza o tempo, por exemplo, um aluno sozinho gastaria 3 horas, com o professor, aquele assunto, ele esgota em 40 minutos, 45, 50 minutos. Agora, ele precisa estudar no contraturno. Sim. O sucesso de qualquer aluno é estudar. É o mais importante, né? E eu acho que é uma mudança de cultura em relação às gerações que você comentou, né? Porque quando o Galois começou, você comentou daquela cultura do pessoal ficar estudando até as 10 da noite, né? E essa nova geração tem uma mentalidade muito diferente, eles são muito imediatistas. Então é muito difícil eles pensarem, anteciparem tanto assim, tô fazendo alguma coisa agora e eu vou colher os frutos mais lá na frente. Eles querem colher os frutos agora. Então essa cultura do estudar, do se preparar, né? Olha, fiz minha parte, assisti a aula, agora eu tô livre para fazer as outras coisas que eu quero. Que é uma coisa que não tinha na geração milenial. Né? Naquela época o pessoal virava, né? Quem estava querendo as boas faculdades, UNB, ITA, USP, sabia que tinha que passar a tarde estudando. E até quem pensava no mercado de trabalho naquela época, né? Sim. Porque não era função da escola falar disso, mas ele já tinha essa consciência. Eu tenho que ser um bom estudante porque eu quero me tornar um grande profissional. Ele tinha essa consciência, então ele já vinha preparado para assistir aula. Ele sabia que tinha que ter foco, atenção, anotar, não conversar, né? Nossa, então hoje está tudo difícil. Eu Hoje tô é lembrando, difícil. eu preparando as aulas. Era 5, 6 horas para dar 45 minutos de aula. Pois é. É uma preparação assim, era estudo para... Mas uma coisa boa, eu tenho percebido que esse resultado imediato, na pandemia sofreu demais, porque o menino mal fazia prova, ele fazia de qualquer jeito e o resultado já saía, ele não preocupava muito com o futuro. Gente, conta, E agora? aliás, vocês que viveram a pandemia, esse retorno, né? Porque 2021 foi assim, bem capenga, né? Muito difícil. 22 nós voltamos de verdade. Só que E aí, como é que foi esse alunado? perdeu o hábito de estudo. Pois é, mas isso que eu queria Perdeu falar. Não só o hábito Tem de estudo, voltado. é hábito de ficar sentado, parado, prestando atenção por 45 minutos. Isso é uma coisa que a gente não percebe só na escola, não. Isso mudou a cultura de... Tava comentando contigo mais cedo, assistir filme em cinema, Sim. as pessoas não conseguem assistir um filme sem pegar o celular e ver o que tá acontecendo na vida dos Sério? outros. Sim, Meu Deus! Até o jornalismo mudou, né? Mas eu Antes tenho tinha esperança no final do aquelas túnel. Eu reportagens, tenho entendido não muitos sei quantas alunos. folhas hoje a reportagem, vamos lá, pega os sites aí de notícia, são poucas palavras, texto curto, porque o senão jornal- a pessoa não lê mais. E grande, né? Letras É. garrafais para poder chamar a atenção, né? Exato. Então, assim, mudou completamente. E a gente tem que acompanhar Sim, essas sim. mudanças. Não é ficar com saudosismo e falando no tempo passado era bom. Não. Como é a realidade desses jovens hoje? Então, vamos trazer para eles. Porque muitos, nós, da nossa geração, nós vivemos no passado. Então, a gente sabe entregar muito bem esse passado. Os pais também compram o passado. E a criança e o jovem está vivendo o presente, né? Então, é preciso acompanhar essa realidade. Mas o Galois conseguiu, graças a Deus, mudar, assim, acompanhar essa mudança. Daí vem, por exemplo, a gente volta, falando aí de 2022, a gente retornando, daí vem o apoio acadêmico. Porque o apoio acadêmico, ele concentrou os projetos que o Galois tinha, Simuloar, Galoartes e assim por diante, mas ele começou a perceber essa mudança estudantil, essa mudança do nosso alunado. E essa mudança do alunado com um aluno com maior dificuldade de estudo, maior dificuldade em termos de paciência para estudar, e dentro dessa situação a escola acabou criando o SEI, que é um suporte estudantil para exatamente pegar esses alunos que têm maior dificuldade e ensinar Ajudá-lo. os meninos a estudar. Quase que pegar nas mãos, né? Porque, gente, quando eu criei, vocês estavam no dia a dia fazendo escola, e aí eu entendi que era necessário fazer aquela recuperação paralela pós-pandemia. Sim. E eu acompanhei para e passo, eu entrei em sala e criei, desenhei com os alunos todo o trabalho. E aí, lembro disso? Eram 50 questões que a gente fazia, e eles tinham que resolver, entregá-las prontas, e aí uma prova no sábado com questões iguais A da lista. Isso.
E eu achava assim que no sábado ia sair todo mundo sorrindo e tal. Gente, quanto aluno saía da sala desesperado, passando mal. Eu lembro de uma menina no corredor, e a linda menina chorando. E aí ela falou assim, eu não dou conta. Eu falei, mas você não fez a lista? Eu fiz a lista, mas eu não estou conseguindo lembrar de nada. Eu falei, minha filha, eu não posso fazer mais nada para você. Você tem que tirar nota, porque não tenho. Eu tenho uma secretaria de educação que me obriga a ter nota, né? E aí ela virou para mim e falou assim, bem feito para mim. Eu passei 2 anos sem fazer nada. Agora eu estou colhendo. E o cérebro é treino, né? É treino. E ela está na escola, né? Graças a Deus, Graças superou. a Deus. Foi aí que nasceu o SEI, né, Jobim? E aí Isso. entra você de com força, porque o SEI, ele tem 2 momentos. Um primeiro momento... Tinha? A gente tá só com o segundo agora. Ah, é? Isso. Não tem, mas ele é primeiro. constituído do primeiro e segundo. Isso. Originalmente, isso. É. Então, o projeto SEI ele foi concebido ano passado por você, professora Dulcineia, né? A gente estava falando sobre as questões que impactaram, né, os hábitos dos alunos durante a pandemia, né? Então, você deu o testemunho aí dessa menina que você encontrou. Acho que a grande parte dos alunos passaram por isso, né? A questão que envolve os estudos, na hora de fazer prova, né? A Da prova fragilidade online. emocional, da Prova- autoestima. Exatamente, né? E então o resultado disso começou a aparecer então no retorno, né? No nosso retorno presencial às aulas. Então eles perderam praticamente 2 anos de conteúdo, né? Principalmente, assim, quem sentiu, acho que o mais impacto foi o pessoal que estava no fim do fundamental, que ia ingressar ainda no primeiro ano do ensino médio e chegou totalmente despreparado, sem aquele conhecimento de base. Gente, o terceiro ano fez 1 ano de escola presencial. Sim. Eles fizeram Sim. o primeiro e segundo ano Exato. só online. Exato. Né? Então, quando você imaginou o projeto, era para tentar remediar essa situação, né? Porque a gente tinha... Abre o livro, grifa, Isso, né? estuda, faz o exercício. E aí acabou. Isso é um bom sinal. Eu vejo como um bom sinal, porque significa que o aluno não está mais precisando desse primeiro, ele está independente. Ele retomou, né? Isso. Ele precisa da segunda parte, que é muito importante também. Qual é? Exato. Então, no início, né, a gente tinha esses 2 momentos distintos, né? O primeiro momento, os alunos ficavam estudando numa sala. Esse era principalmente para aqueles alunos que perderam o hábito, né, e procrastinavam e precisavam da presença ali de um responsável, de um adulto, de alguém não abria nem a mochila, Exato, né? Não sabia nem por onde começar a estudar. Então era organização de estudo, organização do tempo, a gente passar para eles técnicas de estudo, né? Mapa mental, fazer resumo, fazer exercício. Às vezes era o caso até pegar o aluno pela mão e levar na monitoria, porque muitos deles eram muito tímidos, com muita vergonha né? Eles achavam que aquelas dúvidas dele eram dúvidas fundamentais, eram básicas, né? Mas a maioria ali realmente perdeu base, né? Eles tinham vergonha de procurar monitoria, então eu cansei de pegar o aluno pela mão e levar lá. Falar, olha, esse aqui é o monitor tal, ele vai te ajudar aí com essas questões de matemática, de física, o que quer que seja, né? Então, foi muito mais essa retomada do hábito de estudo que era focado na autonomia. Eu acho que a palavra mais importante aí do primeiro momento era a autonomia, né? É dar a ele de volta a confiança, a rotina, que permitia ele justamente isso, né? Ele reconquistar, reaprender a estudar sozinho. Isso. E aí depois, à noite... Isso, e aí o segundo momento composto pela aulas, né? Praticamente aulas de reforço dada pelos nossos professores assistentes que trabalham na monitoria, né? Aulas fundamentalmente orientadas para as provas da sexta-feira. Né? Consequentemente, eles iam bem na prova, melhorava a autoestima e a confiança. Exatamente. E aí começava a voar. Que boa notícia que você me deu, que não tem o primeiro momento mais. Ufa, graças a Deus. A maioria desses alunos lá, você percebe eles andando pela escola, eles estão estudando, são os mesmos alunos que participavam do SEI, eles estão lá na escola estudando sozinhos. No Learning Space, na mesa da cantina, naquelas mesas redondas lá em cima, né, do terceiro ano. E agora tem a área nova, né? Reinauguramos aquela sala com as baias, né? Então, desde que reinaugurou, tá cheia o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, principalmente os alunos do terceiro ano, nossos alunos de alto rendimento, eles ficam, né? O SEI ia até 8 da noite, agora tá terminando um pouco mais cedo.
esses meninos ficavam lá estudando, né, esses meninos de terceiro ano, principalmente, ficavam estudando até terminar o CEI, aproveitando que a escola estava movimentada ali, né? E agora com esse espaço novo, então estão aproveitando muito mais. O Brancalhão, eu vou passar para você, porque é o seguinte, a nossa nota anual, ela vai de 0 a 100, né? Mas a gente fala sempre média 6, né? 60%. 60%, mas a gente fala média 6. Então é uma escala de 0 a 10. Não podemos conversar aqui assim, né? O Jobim estava falando desses alunos com rendimento abaixo de 6, né? Que não conseguiram alcançar a média. E aí, foi aí que nós entramos para mostrar, você tem competência, você dá conta, nós estamos aqui, vamos juntos, e foi isso que aconteceu com o SEI. Mas a gente tem também aqueles alunos que nós não podemos esquecer de exaltar, os alunos que passaram a pandemia e mesmo com a pandemia eles continuaram com o ritmo de estudo, né? E esse ano, então, nós resolvemos dar um foco a esses alunos. Então, a gente tem aqueles de ponta, que são de 8 a 10, né? De 8 a 10, 7,5 a 10. A gente está fazendo a linha de corte de 7,5. Exatamente, 7,5 ficou a linha de corte, de 7,5 a 10, daí veio a criação do programa Gold. Isso, aí aponta, aqui SEI, serviço, suporte de estudo intensivo. Isso, suporte de estudo intensivo. Aqui a gente chamou de Gold. Correto. Gold. 7,5 a 10, Gold, e esse de 6 a 7,4, Advance. São os alunos que com um pouco de estímulo eles conseguem se tornar alunos de alto rendimento. Exatamente. E vocês conseguem perceber que tem aluno desse do Advance que está buscando ser Gold? Certamente. Sim? Certamente. Do CME, uma coisa legal que aconteceu esse ano, eu nunca fiz tanto horário de estudo como agora. Só esse ano, acho que mais de 100 horários de estudo. Então é isso que eu queria falar aquela hora. Depois da pandemia, muitos alunos eles ficaram totalmente desorganizados. Gente, e essa vontade, boa que você vontade de estudar, de querer aprender, de melhorar o rendimento, começa por organização. Se você não tiver organização, não adianta. Não adianta. É a Aprender... primeira coisa que tem que fazer, né? Sim. Brancalhão? Hoje eu dei aula para o menino, era uma aula de física lá, e ele levantou a mão que fez o exercício usando uma fórmula do livro, que eu estava fazendo de um outro jeito. Eu apliquei essa fórmula e deu certo. Eu falei, amanhã cedo, se eu te ligar, você vai lembrar dessa fórmula? Não sei não. Eu falei, então não vamos aprender assim, vamos aprender de outra forma para você chegar nesse resultado sem ficar decorando muita coisa. Então, a forma de aprender tem que ser diferente, a forma de estudar. E a primeira forma é para organização. Você tem que se organizar para estudar. Então, eu fiz só esse ano mais de 100 horários de estudo. E do SEI o Jobim já está mais acostumado a lidar com os meninos, mas eu e o Léo, a gente faz para o Advance, faz para o pessoal do Gold. Então, e a gente vê que tem melhorado o rendimento deles. Esse o papel do tutor. Né? Você acabou de dar um depoimento do que é ser tutor? É acompanhar o aluno de forma personalizada, né, nas suas necessidades. E agora, assim como você contou o caso desse aluno, a gente vai abrir aqui para você contar casos do seu papel como tutor. Porque você é professor, você é coordenador, vale para todos, tá? Você é coordenador e agora você é tutor, né? Precisa só vestir da camiseta, tutor. Você tem algum caso de primeiro que vocês, a tutoria... Eu tenho, muito legal. A tutoria deles é do Gold, e o Gold é assim. Alguém explica como é que é o Gold? O Gold, a gente pegou esses alunos que tiveram nota de 7,5 a 10, que são... No primeiro, segundo e terceiro ano, isso correto, de todo o ensino médio. A tutoria do segundo e primeiro e segundo começou agora, né? Começou o do terceiro agora, começou no começo do ano. Desde o início do ano. No primeiro semestre para aprender a fazer, né? Exatamente. Que é um método novo. Daí a gente tem esses alunos que têm melhor rendimento, daí todo sábado eles fazem simulado. Desse simulado que eles fazem, na segunda-feira à tarde, já vem o tutor, no caso eu, que sou do terceiro ano, com os alunos que fizeram o simulado do Gold, onde a gente abre para discussão dos itens do simulado. Aí eu vou passando o gabarito, desse gabarito, por exemplo, questão 1 ficou letra A, questão 2 ficou letra B, daí, suponhamos, o Jobim aqui errou a questão 2. O Branca acertou a questão 2, daí o Branca vai ensinar o Jobim qual foi o raciocínio, o que levou àquele resultado positivo, aquele resultado assertivo. E a lógica do programa Gold é exatamente o aluno explicar para o outro aluno.
Porque a partir E aí do momento... tem lousa para escrever. Tem lousa. Acontece assim, por exemplo, do Branca acertar e você pedir para explicar, mas ele não tem linguagem, porque uma coisa é ter linguagem para ser professor, né? O Isaac, por exemplo, um dos nossos alunos, o Isaac. Os meninos, não só ele, mas outros, por exemplo, assim, ficavam explicando olhando pro quadro. Eu falei, vamos lá, vira pra trás, fica na diagonal, explica pra frente, lembra lá da física, o som, vamos lá, chegar lá, melhora a explicação. Daí, por exemplo, olha, eu não tô entendendo, por favor, reexplica. Eu tô voltando ao meu ensino médio, na verdade, porque eu tô aprendendo, tô relembrando coisas que... Eu não lembrava mais, claro, não uso, né? Mas você está fazendo um curso de novo. Exatamente. Deve ser muito legal, né? Você de geografia aprendendo matemática, né? A gente lembra coisa demais. Ixi, lembra. E é impressionante como tem alguns alunos que se descobrem ali na hora de ensinar para os outros. Sim. Tem alguns recorrentes, assim, que... Vai lá, fulano, vai lá que eu nem precisa, já tá lá. Já tem aluno do primeiro ano que tá do lado do quadro esperando alguém perguntar, porque ela tá louca para resolver uma questão. Exatamente isso. E pelo contrário, tem na minha turma de segundo ano, eu fiquei maravilhado com a primeira aula. Eu fiquei assim, olhando, é um grupo menor, 16 alunos por enquanto, mas eles começaram a conversar ali, nossa, que bate-papo legal. E tem os tímidos, né? Os tímidos ficam quietinhos, né? Aí tem um garoto mais tímido que ficava falando comigo. É isso. Eu ficava olhando para ele, vamos lá falar. E ele não queria, tímido. Acho que da terceira vez que eu falei, não, essa resposta sua tá espetacular, fala para todo mundo. Aí eu falei, gente, ó a resposta. Aí ele já soltou. E agora? Então agora tá mais natural. Tá mais natural com o grupo. Na verdade, nós estamos formando um monte de professores, né? Isso para a faculdade dele, na hora que eles entrarem na faculdade, vai ajudar demais. Gente, oratória, né? Porque faculdade o tempo todo você tem que dar aula, né? Muito legal. Você tem casos assim da tutoria? Tem a tutoria individual também, né, gente? Você senta com o aluno, conversa, pergunta, faz uma anamnese. Faz horário de estudo, faz anamnese. E a lógica da tutoria individual, principalmente, é fazer um acompanhamento das notas, acompanhamento simulados. Para ver como é que está o rendimento desses meninos, para ver o objetivo que ele quer galgar no futuro. Eu quero passar em medicina em tal universidade. Então, vamos lá, vamos criar um programa de estudo para essa capacidade de você aprovado em medicina, para você chegar nesse objetivo. E a lógica da tutoria individual é exatamente a gente acompanhar o passo a passo o processo de evolução do aluno. E tutoriar esse aluno quando for necessário. Você está tendo dificuldade em filosofia, em física, em geografia. Vamos lá, quais foram as questões que você errou? Você errou muito geografia agrária. Vou colocar geografia porque é o que eu dou. Então, essa temática sua está deficiente. Então, a gente tem que pegar e resolver questões sobre geografia agrária. Aí você mesmo providencia essa questão? Muitas vezes, por exemplo, geografia eu providencio. Matemática. Agora, matemática, eu chego, professor de matemática, eu falo, olha, os alunos estão com dificuldade nessa e nessa matéria de matemática. Então, daí o professor fala, não, beleza, vou preparar uma lista. Não, tranquilo, olha, eu dei esse conteúdo, mas eu vou fazer a revisão desse conteúdo agora no futuro próximo, exatamente para tentar sanar as dúvidas dos alunos. Léo, e isso é muito bom que a gente começa a observar o que eles não estão com excelência, né? Com excelência. Eu tenho um caso que em relação a isso, a gente corrigindo o simulado do primeiro ano, e aí teve uma questão de português e uma de física, se eu não me engano, que teve, o pessoal errou em massa, todo mundo errou. E a gente vai lá... Todo mundo errou? Todo mundo errou. E aí, primeiro ano, pincei a professora de redação da monitoria, trouxe ela para a sala do Gold, para ela explicar, fazer uma explicação. Exatamente essa proposta. Quando todos erram, busca lá no plantão, na monitoria, alguém para que possa explicar. Então, os dois foram, a professora de física e a professora de redação. E o comportamento deles é sério? Eles ficam sérios? Sério, né? Sérios. E nos atendimentos individuais, o que eu ia falar é que o quão grato, o quão satisfeito eles ficam por perceber que a gente está dando uma atenção a eles. Diferenciada, eles querem falar, eles se orgulham do fato de eles serem alunos de alto rendimento, só que é muito diferente o elogio do pai e da mãe e do elogio da escola. Do olha, você é né? a nata, você tá no topo aqui, então a gente quer saber como que você fez para chegar onde você chegou. Né? Então eles estão loucos para falar, eles sentem muito orgulho do que eles conseguiram conquistar.
Mas só o fato de a gente parar ali e prestar atenção no que eles estão falando, eles já se sentem muito, muito valorizados mesmo. E essa realidade dentro da sala de aula, porque uma coisa, isso é extra sala, é à tarde, e de manhã, quando você entra na sala, que estão todos os alunos, eles têm um olhar diferente, eles fazem perguntas, como é que é? Eles se comportam normal? Sim, eles melhoraram até o comportamento. Comportamento porque melhorou. eles têm uma responsabilidade muito grande. Eu tenho alunos do Gold, por exemplo, que gostava mais de conversar, ficava mais no fundo, porque ele já é um aluno que tem facilidade, por exemplo, em física, então às vezes ele ficava mais desligado. Com o Gold, ele tem um compromisso maior de mostrar isso para os alunos. Inclusive, eles são incentivados a buscar os colegas a frequentarem o Gold também. Então eles se ajudam, estudam juntos também. Tem colegas lá que falta pouquinho para entrar no Gold, está no Advance, e por causa de uma matéria, coisa de meio ponto, ele fica bravo. E agora eu cruzei com o menino do 3º ano, essa semana, eu falei, Brancalhão, consegui entrar no Gold, ó, finalmente. Ele ficou feliz, ele estava no Advance, por causa de uma matéria. Olha. Então a gente vai incentivando o aluno a melhorar sempre, a buscar melhores rendimentos, que isso é bom, isso não é vergonha. Ser excelente aluno, antigamente. Não. Você tá A gente achado lá com... tem que respeitar Como é que cada um, taxava né? quando a gente era Nerd, moleque? nerd. Nerd. Ah, é nerd. Não, CDF. tá acabando isso. A gente tem que mudar essa cultura. É bom estudar, é bom ser top. Os né? amigos desses meninos gols da sala de aula, eles estão estimulados eles querem acompanhar. Sim, eu querem vejo ficar muito pra trás, menino né? ali que tá que sendo bom. incentivado. Que Vamos bom. melhorar o rendimento, vamos melhorar o rendimento de provas, simulados. Que maravilha. Quando eles saem mal no simulado, que eu faço o atendimento, nossa, mas eu saí tão mal nesse simulado. Não, mas eu vou tomar mais cuidado com o tempo. Muitos reclamaram do tempo de prova, né? Estão treinando o tempo. Então, eles mesmos querem E a tutoria melhorar. serve exatamente para isso. Por exemplo, prova do Enem. É muita questão, muito texto, prova de matemática é absurda, Sim. e o período de tempo é curto, relativamente curto para o tamanho da prova. Daí você chega, olha, se você está com dificuldade em resolver questão de matemática, cronometra a prova. Vamos fazer prova cronometrada. Para o menino pegar o celular e ficar resolvendo a prova, coloca o seu lugar longe para não distrair, e é tempo, é treino. E aí, essa é a função do tutor, é treinar. E vocês orientam esses meninos que, apesar de ter que estudar, mas também tem que ter hobby, tem que ter qualidade Sim, de vida, sim. cuidar da alimentação, Disciplina na cuidar, hora de mexer com o celular, isso é o maior mal da nossa cultura Ter atual, lazer, né? Exatamente. Ter lazer, ter momento de isso. extravasar. Final de semana. Só não pode Dormir beber, bem, né, gente? pode. Não. Beber não, porque na verdade eles são os profissionais atletas de competição, né? Então, nenhum atleta certeza. bebe, né? Tá bom? Gente, muito obrigada, parabéns. De Estou muito nada. feliz, vocês me deram boas notícias, gente. Boa notícia mesmo, não é? Parabéns. Eu acho que tá. Tutores, professores, Estamos no caminho. coordenadores e tutores. Estamos Título no novo. Vou caminho. providenciar uma camiseta para vocês. Você tá Galoá, tutor. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Obrigado Pedro a você. Sinelli. Você. Obrigada, um abraço. Muito Tchauzinho. obrigada a Um abraço todos. a todos.